falar da Bíblia é falar de Jesus. E Jesus é particularmente o meu assunto favorito, né? Por que acreditar na Bíblia? Por que a Bíblia merece um voto de confiança? Por quê? Em um tempo, Alisson, de ceticismo e relativismo, muitos questionam se a Bíblia ainda é confiável. E eu já afirmo que sim. Uhum. A fé cristã ela está alicerçada na veracidade da palavra de Deus. Quando nós vamos assim nos atentarmos para o conceito de teologia bíblica, nós nos deparamos com algumas palavras pouco conhecidas ou pouco usadas por nós, que é a inerrância, infalibilidade e também a confiabilidade das Escrituras. A Bíblia, ela não é um livro comum, ela não é um livro qualquer, ela é a revelação inspirada e preservada de Deus para a humanidade. Uhum. Como afirmou Agostinho de Hipona, conhecido universalmente como Santo Agostinho, acredito nas Escrituras porque creio que Deus é verdadeiro e ele não mente. Alisson, dentro dessa vertente, a inerrância vai nos apresentar que a Bíblia, nos seus autógrafos originais... Inerrância, para quem não sabe, às vezes o termo parece ser fácil de entender, mas inerrância é que ela não pode errar. Sim, inerrância é que a Bíblia ela não contém erro em matéria de prática, de fé, em matéria de história e de ciência, de arqueologia. Uhum. Entendi. A inerrância vai nos apresentar que a Bíblia, nos seus autógrafos originais, ela não contém erro, mesmo em detalhes históricos, geográficos e também científicos. A Bíblia ela é incapaz de falhar em sua mensagem moral e espiritual. Os católicos afirmam que a Bíblia ela só é infalível quando ela está alinhada à tradição da igreja e ao magistério. O que, ao meu ver, é uma interpretação equivocada. Porque a igreja não está sob a autoridade da palavra. Pelo contrário, a igreja está debaixo da autoridade da palavra. E os mesmos afirmam que quando um católico ele coloca a palavra, a Bíblia, acima da autoridade da igreja, ele deixa de ser católico e se torna um protestante. Eu vi um padre uma vez, ele falando, né, na internet, ele falando que o católico, quando ele pega a Bíblia para ler, já se tornou protestante. O que, para mim, é uma coisa maravilhosa, né? Fato, sim. É bem verdade que a Igreja Católica, já então num assunto um pouco polêmico, a Igreja Católica, ela escondeu a Bíblia por aproximadamente um século. Por volta do 4º até o 5º século. Ali em torno do ano de 1408 até 1530. A Bíblia era proibida. Somente o clero, somente o alto clero da Igreja Católica podia ter acesso às Sagradas Escrituras, tendo em vista que ela era escrita no latim, e a maioria da população, naquele período da Idade Média, era composta de pessoas analfabetas que não tinham acesso. Nesse período bonito da história que vai levantar John Wycliffe, conhecido como a estrela da... Ele é o prepulsor da reforma protestante. Influencia pessoas como John Hus, o próprio Martinho Lutero. John Wycliffe era inglês, né? Sim, de inglês. Ele traduziu ou começou a traduzir a Bíblia por inglês. Sim, ele começou a traduzir o Novo Testamento para o inglês, partindo da Vulgata Latina. E ele, após a sua morte, ele deixou um grupo com o nome de Lolavos, que eles vão divulgar a Bíblia ali na Inglaterra. Tendo em vista que naquele período, a Igreja Católica, ela tinha o seu maior poder em Roma, e ele, por ser inglês, ele era professor, filósofo, e ele então começa a escrever a Bíblia, partindo da Vulgata Latina, né? E começou a distribuir a Bíblia para os ingleses da época. E a história nos diz, Alisson, que naquele período,
As pessoas trabalhavam um dia de serviço para ter uma página da Bíblia. Nossa, Deus. São quantas páginas que a Bíblia tem? Quantas páginas que a Bíblia tem? 1000 e tanto, né? Os capítulos dela... A sua tá aí, a minha tá guardada. Vamos ver, olha, abre aí, vamos ver Quantas quantas. páginas? Mas essa aqui é a Bíblia de estudo. Vai ter mais, né? Vai ter, com certeza vai ter Mas mais. vamos supor que eles vão comprar uma dessa aí. Quantas páginas ela tem? Abre aí, vamos ler. Aproximadamente umas 2.000 Quem páginas. faz as contas pra gente aí? Meu Deus, Pra ver 1.590, 2.144 páginas. 2.144 dá quantos dias, Gui? Faz a conta aí e fala pra gente. Quantos dias dá isso? Pra ver quantos dias, se não fosse o poder do Espírito Santo trabalhando, quantos dias nós teríamos que trabalhar para comprar uma Bíblia dessa, que essa aqui é a BKJ, né? Sim, é a King James. Bíblia King James, a Bíblia do Rei James. Quantos dias, ou quantos anos, né? Vai dar anos, óbvio, né? Quantos anos para comprar uma Bíblia? Uma Bíblia para ter um acesso. Caramba, e no caso aí, você falou que tinha que trabalhar um dia inteiro para poder comprar uma Bíblia. Uma página da Uma Bíblia. página, perdão. E aí, no caso, a pessoa, ela ia ter que abrir mão de se alimentar, né? Durante bastante tempo, digamos assim, ou pelo menos ficar sem se alimentar da forma que se alimenta. Quantos? 5 anos e 8 meses, quase 6 anos. Enquanto a gente vai ali na Irmã Lili e já compra uma, né? 50, 40 reais. Cortei seu raciocínio, perdão. Watson, também tem a segunda termo aqui, que é a infalibilidade. A infalibilidade da Escritura. A infalibilidade significa que a Bíblia é totalmente confiável e verdadeira em tudo o que ensina. A infalibilidade sustenta que a Bíblia ela é a autoridade final em questão de fé, moral e salvação. Uhum. Ora, a Bíblia, mesmo nos trazendo uma linguagem figurada no projeto ali da criação e também nas parábolas, mas a infalibilidade da Bíblia vai nos afirmar que a palavra de Deus ela está livre de qualquer erro. Aliás, né? Deus, ele sendo verdadeiro, não daria uma inspiração errada, Alice. Uhum. Nenhuma inspiração errada. Por isso que ela pode ser digna de crédito, né? Porque ela vem direto dele. Em algum momento na sua caminhada, quanto tempo você lê a Bíblia? Você estuda a Bíblia? Quanto tempo? Vai fazer aproximadamente 9 anos. Uhum. E nesse período, você teve algum momento de desconfiar? Da Bíblia? Boa pergunta. A Bíblia ela é um livro que nos convida a ser investigado, Alisson. A Bíblia ela não tenta se esconder nem se sucumbir. Aliás, a Bíblia ela quer se revelar, ela quer se tornar luz. Quando uma pessoa disser que duvida da Bíblia, a minha resposta que eu tenho para ela é o seguinte: não dizer a ela que ela não deve duvidar, não. Que ela continue investigando, que ela continue no seu propósito de busca. Porque, né, pouca investigação leva ao ateísmo, mas muita investigação leva a Cristo. Tem muita gente que fala que já leu a Bíblia, né? Tem ateu que fala. Inclusive, a gente estava procurando um ateu, né, Gigante? Para estar vindo aqui. E esse ateu, ele fala que ele já leu a Bíblia até em grego, né? Meu Deus. Aí eu até brinquei, depende de quantas palavras ele leu em grego. Porque, eu já li a Bíblia em grego. Aí o cara leu ali, cara, 2 palavras em grego e fala que já leu a Bíblia em grego, aí fica fácil, né? Entendeu? Às vezes leu, mas não estudou, né? Sim, não teve a orientação. Não teve a orientação do Espírito Santo, né? A leitura bíblica ela tem que ser feita de forma diferente do que você lê um livro, né? Qualquer, né? Você lê meu livro, por exemplo, se eu compro meu livro, pode ler de qualquer maneira ali, até com a mão suja, ouvindo uma outra música, mas a Bíblia não, né, cara? Existe uma forma diferente de ler a Bíblia, né? Alisson, a Bíblia ela se distingue de todos os demais livros pelas seguintes razões. Primeira, ela é a revelação divina. Segundo, possui autoridade. E terceiro, ela tem inspiração. Fato. Vamos trabalhar aqui primeiro dentro da revelação. Revelação, ela inclui o quê? Revelação inclui todos os meios através do qual Deus pode se fazer conhecido aos seres humanos. Aí dentro dessa temática nós temos a revelação geral e a revelação especial. Revelação geral. Deus se dá a conhecer por meio da criação, consciência
e história. A própria natureza, ela pode servir como um canal através do qual nos chega a revelação de Deus. Salmo de número 19, verso 1. Dos céus proclamam a glória de Deus e o firmamento revela as obras das suas mãos. Consciência. Provérbios, capítulo número 20, verso de número 27. Porque a alma do homem, ela é a lâmpada de Deus, a qual esquadrinha o mais íntimo do seu ventre. Sim. E o fato, mesmo pós a queda, Provérbios 20, 27, nós entendemos ali que Deus conserva dentro do homem uma partícula da sua essência que permite ele discernir entre as escolhas mais adequadas para se fazer o bem. O que alguns chamam de lei moral, outros chamam de responsabilidade humana. Uhum. Deus está intrinsecamente na essência do ser humano. Não dá para diferenciar a lei moral da Responsabilidade. Sim. Como é que se chega nessa conclusão de que a lei, a consciência moral do homem, ela, assim, as pessoas, né, que não acreditam, não confiam na Bíblia, né, elas chegam nessa conclusão de que a Bíblia não tem nada a ver com isso, né? Porque, tipo assim, nós temos leis no Brasil que são baseadas nos costumes judaico-cristãos. Sim. Né? Principalmente exemplos de homicídio. Né? Por que se prende um bandido? Por que se prende uma pessoa que matou? Né? Primeiro, está na Bíblia. Né? Porque outras culturas, a egípcia, por exemplo, você matou, você tinha que matar também. Você tinha que morrer também. Só que vem a cultura cristã, né? Ela elimina essa questão baseado na cultura judaica que fazia com que as pessoas pudessem se esconder do homicídio nas cidades de refúgio para poder escapar daquilo ali, né? E então a gente chega nos dias de hoje e vê que a nossa lei está baseada no costume judaico-cristão e na moral cristã, principalmente, que é a moral que nos ensina a perdoar, né? E aí eles acabam não dando crédito à Bíblia, né? Você falando isso aí, me veio à mente, cerca de uns 3 meses atrás, eu estive ali na cidade de Belo Horizonte, eu fui chamado por um vizinho para testemunhar acerca dele. Ele estava tentando recuperar a aposentadoria da falecida. E foi uma videoconferência, audiência, que foi por vídeo. Uhum. E quando eu, como testemunho, interessante que havia 3 testemunhas. Olha como as coisas vão se encaixando. Uhum. E quando eu estive de frente... E a Bíblia pede testemunho. Duas ou três testemunhas já é o suficiente para acabar com qualquer discussão, com qualquer polêmica. E quando eu estava lá, o juiz disse o seguinte: Senhor Hélio, você está aqui na condição de testemunha e o senhor é obrigado a responder todas as perguntas que lhe foram feitas. Caso o senhor venha a omitir com a verdade, o senhor entrará no crime de falsa testemunha. Que também é previsto na palavra. Previsto na palavra. Alisson, a Bíblia ela é essencial nas diretrizes fundamentais que orientam o comportamento humano em uma sociedade e também organização. A gente vê que a Bíblia ela foi central. A Bíblia ela foi central na motivação dos movimentos de direitos civis, liderado, sabe, por nada mais nada menos do que Martin Luther King Jr. Rapaz. Naquele seu famoso discurso em 28 de agosto de 1963. Rapaz, mas que memória. Eu tenho um sonho, divulga lá. Durante toda a luta pela liberdade negra na história dos Estados Unidos, os ensinamentos bíblicos sobre a criação e a dignidade humana foram fundamentais nos argumentos defendidos contra a segregação racial imposta por Jim Crow, que já durava por cerca aí de 70 anos. Lembra de William Seymour estudando no beco da escola? William Seymour, o negro, né? Sim, o negro, estudou no beco da escola. A principal corrente intelectual por trás do movimento defendia o quê? Que todos os brancos e negros tinham direitos iguais, pois foram criados à imagem e semelhança de Deus. Em sua famosa carta escrita da prisão, o Martin Luther King, ele usou textos bíblicos para sair em defesa de ser considerado um extremista.
durante várias manifestações, protestos passivos, boicotes, ele usa o discurso de Jesus do Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, verso número 44. Amar o vosso inimigo e abençoai os que vos amaldiçoam. Ele pergunta se Jesus ele foi um extremista. Ele também usa texto como do apóstolo Paulo e também do profeta Amós, perguntando se suas palavras e ações foram extremistas. Era comum o Dr. King ele usar exemplos bíblicos para pedir apoio a pastores brancos e também defesa. E por último, que chamou bastante atenção no que eu li, é que ele faz uma reflexão sobre Jesus, falando que Jesus ele foi um extremista por amor, verdade e bondade.